Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Palavra Aberta. E nesta edição vamos falar sobre a situação do setor leiteiro no Brasil. O deputado Clodoaldo Magalhães, do PV de Pernambuco, é o autor de um projeto de lei que fixa restrições para a importação de leite e derivados. O objetivo é garantir mais segurança para os produtores nacionais. E para falar sobre essa proposta, o deputado é o nosso convidado. Deputado, seja muito bem-vindo a mais um programa Palavra Aberta. Obrigado novamente pela oportunidade de lhe entrevistar. E eu queria que o senhor, antes de entrar propriamente no projeto, falasse um pouquinho da situação. Como é que está a condição do produtor de leite hoje no país? É terrível. A situação da produção de leite no Brasil, ela vem sofrendo uma competição que não é justa pelo custo de produção do leite no Uruguai, na Argentina, né? Esse leite é produzido lá com baixíssimo custo. Você tem um custo de produção pela rede de estradas que eles têm, pela condição genética que eles têm de todo o rebanho, por toda a condição como o gado é criado. Então a gente tem lá toda uma infraestrutura que eles têm que o nosso produtor não tem. Então isso a gente não pode comparar o custo de produção do leite no Uruguai, na Argentina, com o custo de produção, por exemplo, do Paraná, de Minas Gerais, e muito menos da produção no Nordeste, onde as condições, lá no meu Pernambuco, por exemplo, são ainda piores, né? Dado o clima, né? A genética do rebanho. Então a gente não tem as estradas também, as vicinais. Então isso encarece bastante o custo de produção para cada litro de leite. E daí você tem a importação através do Mercosul, numa quantidade de leite absurda, principalmente o leite em pó, que entra no mercado brasileiro, inclusive para ser reidratado e ser produzido aqui nas indústrias com leite, iogurte, enfim, numa capacidade de produção maior do que a capacidade de produção do rebanho do Uruguai e da Argentina juntos. Então, está óbvio que existe uma triangulação e o leite, por exemplo, em pó, que vem da Nova Zelândia, entra no mercado do Uruguai e da Argentina e vem triangulado com o selo do Mercosul para entrar numa concorrência desleal com o mercado brasileiro de Minas Gerais, do Paraná e principalmente com o produtor do Nordeste, que não consegue produzir com custo de produção nem do Uruguai nem da Argentina. Agora, o senhor tem um projeto de lei para tentar reequilibrar esse jogo, limitando ou obrigando um consumo maior do produto brasileiro. Como é que funcionaria isso? Olha, a lógica seria que a gente só começasse a importação a partir de que o nosso produto nacional já tivesse abastecido 70% do mercado brasileiro de leite. Isso é algo factível, a gente já teve essa condição durante o governo Dilma, então nós tínhamos uma restrição de importação e o percentual era ajustado através do Ministério da Agricultura, que aferia sempre quanto da produção nacional estava sendo absorvida pelo mercado interno. Então a gente tem condição demais. A Confederação Nacional da Agricultura era um órgão que podia fazer, que fazia esse tipo de aferição e que também assumia o protagonismo com medidas antidumpings que era necessária para o setor. Eles tinham esse protagonismo e a gente também tem feito uma indicação já para o governo federal de que a CNA volte a atuar nesse setor, né, que as medidas antidumpings possam ser entradas, né, na organização do mercado do comércio internacional para que a gente tenha uma proteção do setor. E o projeto de lei resgata exatamente esses padrões, esses níveis de bloqueio da importação, enquanto a gente não atinge esse nível de consumo interno do produto brasileiro. Então, os produtores do Nordeste eles sofrem bastante com esse tipo. A gente não tem nenhum tipo de vigilância sanitária, esse produto entra sem precisar nenhum tipo de inspeção, então nem sequer se esse pó é leite nós sabemos, né? E o projeto proíbe também a reidratação desse leite em pó
mercado brasileiro. Como é que é esse processo da reidratação? Ele vem desidratado para baratear o transporte? Como é que acontece? Ele vem em pó e nas indústrias lácteas você pega esse pó e transforma ele de novo, fluidifica para transformar em leite ou homogeneiza para transformar no iogurte, para fazer o queijo, né? Então nós proibiríamos também essa reidratação para que a indústria nacional, que é um dos componentes da cadeia produtiva do leite, pudesse comprar o leite in natura daquele pequeno produtor, não só do Nordeste, obviamente, mas também de Minas Gerais, do Paraná, que são estados que têm aí também uma grande produção de leite e que absorvem o consumo interno da nossa população. Agora, deputado, quando a gente fala em produtos do agronegócio, produtos do campo, existe sempre uma dificuldade em balancear isso daí, porque de um lado você tem o produtor que precisa, tem até o meme, né? Agora o abacaxi pegou preço, né? Quer dizer, o negócio ficou muito bom para quem produz no campo. Do outro lado, você tem as pessoas nas cidades que precisam de um produto com preço mais baixo. Recentemente, eu reparei, pelo menos aqui em Brasília, que houve uma queda no valor do litro de leite, né? Como é que se equaciona essa balança? Você traz um produto importado mais barato, talvez o leite fique mais barato para o cidadão. Por outro lado, você quebra essa cadeia leiteira brasileira que produz, que gera emprego, gera renda e tudo mais. Como equacionar essas questões? Bom, a gente tem uma quantidade de produtores de leite, de pequena quantidade de produção, que muitas vezes ele não consegue, devido à escala, ter uma grande... É um produtor que é ali de subsistência, ele vive só para tirar o sustento da família. Então, existem milhares desse tipo de produtor no Nordeste, a gente tem também Brasil afora, mas existem os médios produtores, esses, independente da sazonalidade do preço do leite, ele consegue ir vencendo essa variação do preço. E a população, ela teria aí, mesmo com esses ajustes de a gente brecar, de a gente segurar a importação enquanto 70% do produto nacional não fosse consumido pelo consumidor brasileiro, a gente não teria essa alteração de preço, ao contrário, a gente estabiliza o preço. Isso acontecia claramente quando do governo da presidente Dilma, que estabeleceu essa política, não através de projeto de lei, mas via decretos. Ela fazia esse ajuste através do Ministério da Agricultura. Então, eu acredito que é uma política que protege o pequeno produtor, que precisa para sobreviver, uma cadeia que precisa sobreviver, uma cadeia que gera milhares de empregos no Brasil. E sem a proteção estatal, a gente tem aí uma concorrência desleal demais com aquele produto que entra pelo Mercosul na produção do Uruguai. O grande problema é que o governo brasileiro, com a questão do Mercosul, ele ainda não enfrentou esse problema de maneira mais drástica, né? A gente ainda não usou a força necessária para que a gente possa resolver. E outra coisa que ainda pode piorar mais, e aí o projeto antecipa essa situação, que pode piorar ainda mais a situação do nosso produtor de leite interno no Brasil, é o Mercosul quando assinar o acordo com a União Europeia, né? A gente teve na França com o presidente Lula, a França era um dos países que tinham resistência lá na União Europeia de assinar esse livre comércio com o Mercosul. E quando isso acontecer, um dos produtos que a Europa também consegue produzir com muito baixo custo é o leite. Então a gente precisa antecipar, né, essa barreira de importação, pelo menos para proteger 70% da nossa produção, antes desse livre comércio do Mercosul com a União Europeia. Porque você imagina que a gente vai passar a concorrer não só com o leite do Uruguai e da Argentina, mas também com o leite da Holanda, da França, enfim, de todos aqueles países que são produtores com baixíssimo custo lá na Europa. Deputado, nosso programa está chegando ao final. Para quem está em casa tiver interesse em ter mais informações sobre a tramitação, como que o projeto vai andar, ele ainda está nas fases iniciais, né? Mas para quem quiser mais informações sobre esse projeto, é o 5557
5.557/2025, ou seja, 5.557 de 2025. Desejo sorte nesse trabalho aí em prol do agro brasileiro. Muito obrigado pela entrevista, Obrigado deputado. a você, a todos os nossos telespectadores. E nosso programa está chegando ao final. Para você que nos assistiu pelo YouTube, aproveite para se inscrever no canal da Câmara dos Deputados, que já conta com quase 1.400.000 inscritos. Para você que nos assistiu pela TV, muito obrigado pela audiência. Obrigado também pela sua companhia e até a próxima.